Processo demissional é responsabilidade do especialista em departamento pessoal cuidar de todo o processo demissional e informar aos órgãos competentes, aos órgãos interessados via e-social a respeito de todos os trâmites relacionados a esse processo demissional. E eu começo esse assunto falando justamente do aviso prévio. Tanto o empregado como o empregador que por qualquer motivo que não seja a rescisão por justa causa, ou quiser rescindir, o contrato de trabalho, está obrigado a pré-avisar a outra parte da sua resolução, com antecedência mínima de 30 dias. Tanto o empregado como o empregador que por qualquer motivo que não seja rescisão por justa causa, quiser rescindir o contrato de trabalho, está obrigado a pré-avisar a outra parte da sua resolução com antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, se o empregado quiser sair da empresa ou se o empregador quiser desligar esse empregado, ambos devem fazer esse aviso 30 dias de antecedência, com 30 dias de antecedência. Em situação em que a empresa apresentar o aviso prévio, deve conceder ao empregado dias ou horas livres para que este possa procurar um novo emprego e, sendo assim, o mesmo poderá escolher entre duas opções. Essas opções são exatamente essas aqui, olha. Faltar 7 dias úteis seguidos ou ter 2 horas livres por dia para procurar um novo emprego. Isso significa dizer que se a empresa for desligar o funcionário, ele vai dar a antecedência de 30 dias o aviso prévio. Se o funcionário for ser desligado, por exemplo, no mês de janeiro, no mês de dezembro, já no dia 1º de dezembro, o empregador já dá esse aviso. Olha, a partir do dia 30 de dezembro não contaremos mais com seus serviços. Quando a empresa der esses 30 dias de aviso com relação à demissão do funcionário, vai dar também 2 opções para esse funcionário. A primeira opção é ele faltar durante 7 dias seguidos, geralmente para procurar outro emprego, para se ajeitar, para colocar em dia suas contas, ou então ele tem uma segunda opção, é ter 2 horas livres para o mesmo objetivo. Recapitulando, a empresa quer mandar o funcionário embora. Nesse caso, ela precisa avisá-lo com 30 dias de antecedência. E quando ela der esse aviso de 30 dias de antecedência, ela vai oferecer ao empregado 2 opções. A primeira opção é que ele falte durante 7 dias para procurar emprego ou tomar qualquer providência com relação ao seu afastamento, ajeitar mesmo a sua vida. Ou então, a empresa vai oferecer para ele 2 horas livres por dia ao longo desse cumprimento do aviso para que ele procure um novo trabalho ou tome qualquer providência para consertar, para ajeitar a sua vida ao longo desses 30 dias que ele estiver de aviso, tendo em vista que, ao findar desse aviso, ele já estará desempregado. A falta do aviso prévio por parte da empresa dá ao empregado direito a receber o valor referente ao mesmo, computado ainda referido prazo como tempo de serviço para pagamento do 13º salário e das férias. Isso significa dizer que esse valor de aviso prévio, essa remuneração referente ao aviso prévio, que corresponde ao seu salário base, também fará base para férias e 13º salário, ou seja, esse aviso prévio é parte dos cálculos referentes às verbas trabalhistas. É importante notar também que o empregado, ao conceder o aviso prévio ao empregador, não tem direito a usufruir dos 7 dias de falta ou as horas livres, aquelas 2 horas livres, devendo, portanto, trabalhar integralmente durante
o prazo do respectivo aviso. Ao pedir demissão sem o cumprimento do aviso prévio, o empregado deverá indenizar a empresa em valor equivalente ao do respectivo aviso. Se o empregado pedir demissão sem avisar a empresa ou com os 30 dias de antecedência, ele também vai indenizar a empresa com a mesma remuneração correspondente ao seu salário, a mesma remuneração correspondente ao aviso, que seria os salários mais algum eventual acréscimo. Então, tanto a empresa como o funcionário está obrigado a conceder o aviso prévio de 30 dias. O empregado, se for pedir demissão, e a empresa, quando demiti-lo, deve avisar com 30 dias. O não aviso por parte do empregado acarreta em ele pagar à empresa esse valor correspondente ao aviso, como já foi dito. Por exemplo, o empregado recebe R$ 1.400 de salário mensal. O aviso prévio que deverá indenizar a empresa, ou seja, o aviso prévio que esse empregado deverá indenizar a empresa, vai ser de R$ 1.400, que corresponde ao salário. O aviso prévio será descontado das verbas rescisórias que o empregado tem a receber. O aviso prévio proporcional terá uma variação de 30 a 90 dias, conforme o tempo de serviço prestado pelo empregado na mesma empresa ou empregador. Vou mostrar aqui para vocês uma tabela que traz esse cálculo do aviso prévio, que varia de 30 a 90 dias. É proporcional ao tempo de serviço que o empregado tem na empresa. Por consequência, os trabalhadores terão direito, no mínimo, de 30 dias durante o primeiro ano de trabalho, acrescendo a cada ano mais 3 dias, devendo ser considerada a projeção do aviso prévio para todos os efeitos. Se o trabalhador tiver 21 anos de empresa, isso significa que ele tem 90 dias de aviso prévio, porque o primeiro ano corresponde àqueles 30 dias já conquistados, e os outros 20 anos são 20 vezes 3, que dá 60. Somando isso, dá 90 dias de aviso prévio. Nesse quadro demonstrativo, pode ser melhor entendido como que isso funciona. Até 1 ano, o trabalhador tem 30 dias de aviso prévio. De 1 ano até 2 anos, ele tem 33 dias. De 2 anos a 3 anos, ele tem 36 dias de aviso prévio. De 3 a 4 anos, 39 dias. De 4 a 5 anos, 42 dias. De 5 a 6 anos, 45 dias de aviso prévio. De 6 a 7 anos, 48 dias de aviso. De 7 a 8 anos, 51 dias de aviso. De 9 a 10 anos, 57 dias de aviso prévio, e assim por diante. Acima de 10 anos já completa os 60 dias de aviso prévio. Existe também a possibilidade da empresa outorgar o aviso prévio misto, que funciona assim. Digamos que o funcionário tem direito a 60 dias de aviso prévio. Ele pode trabalhar os primeiros 30 dias para cumprir esse aviso, e os outros 30 ele pode receber em dinheiro. 60 dias de aviso prévio o trabalhador tem direito. Ele trabalha 30 e os outros 30 ele recebe em dinheiro. Embora não seja formalizada pela legislação, essa forma de cumprimento do aviso, ela é perfeitamente aceita pela legislação. Então, fica ciente, especialista em departamento pessoal, para fazer esse controle. Esse dispositivo está constando na Lei número 1206 de 2011.
Mas e com relação ao fato de que se o empregado pedir demissão, ele não tem mais direito de usufruir dos 7 dias livres ou das 2 horas livres? Bem, porque na verdade, quando a legislação foi criada a esse respeito para legalizar essa questão do aviso prévio, supôs que se o empregado está pedindo demissão, então é porque ele já tem toda a vida dele planejada, talvez já tenha até um outro emprego. Então ele já perde esse benefício de, ao longo desses 30 dias de aviso que ele cumprir, ele ter 7 dias para sair, procurar trabalho ou fazer o que ele bem entender. Ou então aquelas 2 horas para o mesmo fim. Então se o empregado pede demissão, ele vai trabalhar os 30 dias. Se o empregado pede demissão e avisa com 30 dias de antecedência, ele vai trabalhar esses 30 dias seguidos, integralmente. Pediu demissão, deu aviso prévio, então vai trabalhar integralmente. Daí podemos falar também de rescisão consensual. A rescisão consensual, que é um acordo entre patrão e empregado, entre empregador e empregado. A rescisão consensual, ela está disciplinada no artigo 484-A e diz o seguinte: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: por metade o aviso prévio, se indenizado, e a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço previsto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8036, de 11 de maio de 1990. Vamos lá. O que isso significa exatamente? Se dentro dessa rescisão consensual, essa nova modalidade de rescisão, dentro dessa rescisão consensual prevista lá no artigo 484-A, o funcionário ele vai ter metade do aviso prévio se indenizado. Se o empregado tiver o aviso prévio indenizado, ele vai ter metade desse valor, 50% do valor do aviso prévio indenizado. E com relação ao FGTS? Com relação ao FGTS, ele terá uma indenização de 20% sobre o saldo do FGTS depositado na conta vinculada desse empregado. Você deve saber que o FGTS depositado, a indenização do fundo de garantia é de 40% numa situação normal. Então, quando você trabalha numa empresa, você tem os depósitos do FGTS e quando você é desligado da empresa sem justa causa, você tem o saque do FGTS com uma multa rescisória de 40%, perdão, uma multa de FGTS 40%. Então, a multa do FGTS é de 40% em cima do saldo do FGTS já depositado. No caso da rescisão consensual, isso muda. O empregado terá apenas 20% de multa de FGTS e não mais os 40%. Ele terá apenas 20% em cima do FGTS, uma multa de 20% em cima do FGTS depositado e não mais 40%. No caso as outras verbas rescisórias, no caso aqui as outras verbas rescisórias, elas serão pagas integralmente. Qualquer outras verbas trabalhistas que existir desse empregado será pago integralmente. Perceba você que esse artigo 484-A, ele traz alteração apenas no aviso prévio e no FGTS. Aviso prévio ele vai receber só metade, e a multa do FGTS, que seria de 40%, fica só metade também, 20%. Mas as outras verbas trabalhistas, ele receberá na integralidade, no caso do acordo de rescisão consensual. Rescisão consensual. O parágrafo 1º diz assim: a extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite movimentação da conta vinculada
parcelada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma do inciso 1º-A do artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80%. Isso significa que se o empregado ele não vai poder sacar todo o valor de FGTS, ele vai poder sacar apenas 80% do valor do FGTS depositado, se ele entrar num acordo com a empresa para fazer a rescisão consensual. Então, se o empregado entra em acordo com o empregador para que ele possa ter a rescisão consensual, para que ele possa se beneficiar da rescisão consensual, ele não vai poder sacar todo o FGTS, e sim apenas 80% desse valor de FGTS depositado.